por que todo maçom é rico? Você já parou para pensar nisso? Você já se fez essa pergunta? Por que todo maçom é rico? É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no Sacada de Mestre. Para fazer esse bate-papo com a gente, nós trouxemos um convidado muito especial. Ele veio de longe, hein? Ele veio de Brasília. Ele que é pós-graduado em Psicologia e Psicanálise. É bacharel em Administração de Empresas pela UF. Diretor do Instituto Brasileiro da Mente. Especialista em Programação Neurolinguística. Hoje nós estamos recebendo aqui no Sacada de Mestre o mestre Ivo Leite. Seja bem-vindo, mestre Ivo. Boa tarde, eu agradeço. Fala um pouquinho para o nosso internauta, para os nossos espectadores que estamos assistindo agora, né, um pouquinho do senhor, da onde o senhor veio, quantos anos o senhor tem, né, o que o senhor faz, como é que o senhor conheceu a maçonaria, qual a diferença da maçonaria na sua vida? Bacana, primeiramente parabéns pelo tema, parabéns pela iniciativa do podcast. Acho que já estava mais do que na hora da gente falar um pouco mais abertamente. Hoje em dia a internet é uma ferramenta tão boa, tão poderosa, e a gente só via especulação na mídia, né? Verdade. E hoje a gente vê um movimento diferente, né? De maçons, de fraternidades maçônicas, fazendo esse tipo de coisa, e eu admiro, apoio, e pode contar comigo sempre que precisar, viu? Para esse intuito aí. Então fica o meu parabéns a vocês. Gratidão. Nem eu lembrava que era isso tudo aí. Eu agradeço pelo reconhecimento. E realmente a gente tem focado bastante em pessoas, em se capacitar e também em fazer movimentos e atender pessoas, que é basicamente algo que a gente preza muito, inclusive pelos ensinamentos da franco-maçonaria. Bacana. Então, o senhor é aqui do Rio de Janeiro, né? Mas o senhor hoje não mora mais aqui, mora em Brasília, não é isso? Isso. Atualmente eu estou morando em Brasília pelos projetos, pelos trabalhos. A logística fica melhor. Brasília é um lugar muito bom de morar também, como no Rio de Janeiro. Mas eu sou nascido e criado aqui. Vim de comunidade, inclusive, né? Talvez por isso que o pessoal fala, né? Por que o maçom fica aí? Né? Talvez daí venha essa dúvida, essa curiosidade, essa indagação. Então, vivi no Rio de Janeiro esse tempo todo, moro em Brasília agora há pouco tempo, e gosto muito desse lugar, que é o Rio de Janeiro, mas atualmente estamos lá, principalmente porque lá é a sede do Instituto da Mente. Então, para fazer todos esses trabalhos, é o que a gente precisa estar mais vezes lá. Sim, legal. Então, mestre Ivo, por que todo mundo que entra na maçonaria fica rico? Você foi rico? Então, Essa é a pergunta do Mário Milhão, hein? opa, a segunda resposta é inevitável, né? Porque é notório. Quem me conhece no início e conhece agora, percebe, vê, né? E talvez essa pergunta que muita gente faz vem disso aí, de pessoas que conhecem pessoas que, entre aspas, entraram na maçonaria e ficaram ricas, né? Por exemplo, quem conhece o meu início lá, meus colegas de comunidade, né? Vê os que ainda estão lá, vem e sempre faz a pergunta, né? Poxa, então quer dizer que todo mundo que entra para a maçonaria fica rico? Duas coisas que a gente precisa entender para responder essa pergunta. Primeiramente, entender que maçonaria, ninguém entra na maçonaria. Sabia disso? Não. Pois é, ninguém entra na maçonaria. Como assim? Primeiro, maçonaria é uma coisa, fraternidade maçônica é outra coisa. Maçonaria, a gente conhece aí popularmente como uma arte universal. Maçonaria é o conhecimento. Isso é maçonaria. Inclusive, esse termo veio do francês, né? De alguns séculos atrás aí, surgiu na França, do termo maçon, né? Pessoas que fazem obra. Então, de fato, maçonaria está mais ligada a um princípio e uma atividade do que, de fato, a uma fraternidade. A gente precisa entender. Maçonaria é uma coisa, fraternidade maçônica é outra. Então, não tem como você entrar na maçonaria. Você tem como aprender e praticar a maçonaria, que é um ensinamento universal.
e você tem como entrar numa fraternidade maçônica. E isso é bem diferente uma coisa da outra. Eu entrei para uma fraternidade maçônica. A maçonaria eu aprendi e pratico. Então tem que ter essa primeira coisa que a gente precisa saber é entender isso aí, essa diferença. O que é maçonaria? Então, maçonaria, genericamente, resumidamente falando, maçonaria é um conhecimento universal. Isso é maçonaria. E aí ela pode ser especulativa ou operativa, né? Vocês devem ter ouvido falar ou já pesquisou em algum lugar. Especulativa quando você só aprende, ela é só uma utopia. E operativa quando você pratica ela. Então eu posso dizer que eu estou aprendendo sobre maçonaria e também posso dizer que eu estou praticando maçonaria. Só que uma das coisas que a gente aprende, por exemplo, é que nenhuma teoria sem prática tem valor. Nada hoje na humanidade, em lugar nenhum, nunca você vê algo que teve sucesso eficiente que vive só de teoria. Inclusive é bíblico, né? É bíblico. A fé sem obra é morta, né? É mais ou menos essa mesma linha, né? Esse mesmo entendimento, esse mesmo ensinamento. Uma utopia sem prática não é válida. Então eu posso só saber sobre maçonaria, só aprender sobre maçonaria e nunca praticar a maçonaria. Ou achar que sabe alguma coisa, que é o caso de muitos, já que fala sem conhecimento, né? Exatamente. Por isso que eu acho essa atitude do podcast da Sacada de Mestre importante. Porque estava começando a acontecer, né, já há muito tempo, muitas falácias sobre maçonaria. Que ninguém sabia do que se tratava, poucas pessoas. Sim. Só quem sabe como funciona a maçonaria são pessoas ligadas a algum maçom. Ou um maçom, né? Além do maçom, só quem sabe é a mãe do maçom, o irmão do maçom, ou a esposa do maçom. Mas também não sabe tudo, né? Sabe pouquinho. Sabe assim, o que... Porque na verdade isso é outra mística, viu? Porque tem muita gente que acha que a minha família não pode ir aos trabalhos da maçonaria. Sendo que, na verdade, os trabalhos da maçonaria, objetivamente, sempre são ajudar pessoas, fortalecer pessoas, evoluir pessoas. Então, esse é outro mito. Tem pessoas que acham que a minha mãe não pode ir na maçonaria. Meu pai... Pode. Então você poderia me convidar um dia para poder ir lá? Posso te convidar. Existe a sessão branca, por exemplo, que é a sessão que a gente costuma convidar mesmo muita gente para participar. E geralmente pessoas que possíveis futuros maçons, por exemplo. Então, é outro mito, por exemplo, de que nunca que uma mulher pode entrar num condomínio maçom. Pode. Inclusive, muitas das atividades que nós fazemos são justamente para envolver a família. O senhor tocou um ponto aí que é uma pergunta que eu iria fazer. O senhor falou, dizem que a minha mãe pode ir, a mulher pode ir, então... Como é que se dá isso? Tem mulheres na maçonaria? Então, isso é interessante. Vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha. Vocês cobrem a Sacada de Mestre por um tema exclusivo disso, porque é algo que precisa realmente ser ressignificado dentro do que se fala, viu? Porque existem duas vertentes. Primeiro, mulher sendo iniciada na maçonaria e outra vertente, mulher participando da maçonaria. Por exemplo, se eu sou casado e tenho uma esposa, automaticamente ela vai estar em muitos dos nossos trabalhos. Então tem uma diferença. Mulher estando nos trabalhos da maçonaria e mulher sendo iniciada na maçonaria, que aí já vem uma outra vertente, que é interessante o tema, surgiu o tema, viu? Que é muito bacana, eu tenho visto aí, às vezes na internet, pessoal, cada um fala uma coisa, né? Geralmente quem não sabe o que é maçonaria, inclusive é o que a gente mais vê no Facebook, no YouTube, pessoas que não entendem, não sabem o que é maçonaria falando de maçonaria. É o que a gente mais vê hoje em dia aí no Facebook, né, Instagram da vida aí, é o que a gente vê. A maioria. E, né, a gente, por se reconhecer, acaba vendo, esse aí não sabe do que tá falando. Então é um tema muito interessante. Eu sugiro para vocês aí um podcast especial só para falar disso aí, viu? Já fica a sugestão. Bacana.
Outra dúvida, né, que muita gente tem, né, que acredito que os nossos internautas tenham, é sobre religião e maçonaria. Religião e maçonaria. Isso. A maçonaria, ela não é uma religião. Mas é o que mais se fala. Mas, A maçonaria é uma religião, que lá dentro se cultua isso, faz aquilo e tal. E não é. exatamente. Por esse ponto, por exemplo, você percebe muitas pessoas, por exemplo, quem diz esse discurso, eu não entro na maçonaria porque eu mudei de religião. Eu era da maçonaria, agora eu sou de outra religião. Daí você já sabe que a pessoa nunca foi iniciada na maçonaria. Porque maçonaria não é uma religião. Porém, incentiva que você tenha a sua. Que você tenha os seus métodos para se aproximar de Deus da sua forma. Então, na maçonaria você vai ter todas as religiões. Então, na maçonaria você vai encontrar católico, protestante, espírita, umbandista, tudo. Todos. Você vai encontrar lá todas as religiões. A única, entre aspas, né, para quem entende, sabe que nada que, por exemplo, o pessoal pergunta, né? Não sei se alguém perguntou aí nas perguntas, mas uma pessoa satanista entra na maçonaria, que é outro tema que eu sugiro para vocês também, vocês trazerem alguém aí da teologia que seja maçom para falar sobre isso. No meu ponto de vista, né? Não sei se tem essa pergunta aí, mas primeiro, qualquer seita que se denomine satanista, para mim ela não é uma religião. Para mim não, na verdade, no conceito real da religião. Ainda não está aí nesse currículo, mas eu estou estudando, estou fazendo uma pós-graduação em teologia. Então, religião, ela é o que caracteriza uma religião, para você dizer que você tem uma religião, é um método que te liga a Deus. Um método para te ligar a Deus. Isso é uma religião. Então, como que você vai ter um método que te liga a Deus chamando sua religião de satanista? Entende? O mais engraçado é que quando a gente entra na internet, a gente às vezes vê muita coisa sobre maçonaria. E vê muita gente falando, eu sou ex-maçom, que na maçonaria se cultua um diabo, que bebe sangue de criança e tal. Então isso é uma mística, não existe falácia, é isso? Não, vou aproveitar para dar um recado. Anota isso, você que gosta do tema maçonaria, você que admira os resultados dos maçons e pretende, quem sabe, fazer parte, praticar e aprender maçonaria, uma coisa que você precisa anotar. A grande maioria dessas pessoas que falam sobre maçonaria hoje publicamente, a grande maioria nunca foi maçom. Você vai perceber pela quantidade de abobrinha que se fala, sabe? A quantidade de besteira que se fala sobre esse tema. Por que estão usando esse tema? Só para atrair sua atenção. Só querem sua audiência. Porque onde você coloca lá o tema maçonaria, vai um monte de gente querer saber, porque quase ninguém sabe, né? Poucas pessoas sabem como funciona, o que é. Só quem é parente de um maçom que sabe mais ou menos como funciona, né? Então, se eu boto um tema lá, esse canal aqui, por exemplo, vai bombar, porque vai tratar de temas sobre a maçonaria. Só que é muito diferente do que tem sido feito até então. O que tem sido feito até então são pessoas que especulam, né? Já, mestre, aquelas pessoas que pesquisam lá uma só do mundo, Google, é isso? Mais ou menos, né? Na verdade, eu acho que o Google ainda não foi iniciado. Ele ainda não sabe. Não só ele, como muita gente que vem falar de maçonaria hoje em dia. E a gente sabe de longe quando ali se trata de um irmão maçom ou não, né? Então, o que vemos hoje, é por isso que eu admiro tanto essa iniciativa, né, de vocês estarem aqui se expondo mediante a tantas críticas, né? Porque isso é digno de muita admiração pela coragem de vocês, porque vocês estão entrando hoje. Vocês podem esperar aí muitos haters que vão entrar aí nos comentários do YouTube para criticar vocês mediante o que eles ouviram, né? Ouviram de pessoas que não eram maçons, aí ouviram lá que é satanista, que é religião,
né? Um monte de crítica e vocês estão vindo aqui dar a cara tapa para esclarecer algumas coisas. Eu acho isso muito bacana. Vocês estão de parabéns. O objetivo do programa Sacada de Mestre é exatamente esse. A gente trazer, né, as pessoas um pouquinho de conhecimento daquilo que elas não sabem, daquilo que elas não conhecem, né? E acaba ainda pela cabeça de outras pessoas, né? Acaba falando daquilo que ouve, né? Então, a gente achou importante, né, abordar esse tema e trazer isso para o convívio das pessoas. Bom, mestre, mas deixa eu mudar um pouquinho desse assunto. Política. Vamos falar de política. Maçonaria na política. Fala pra gente. Outro tema polêmico, outra dúvida que muita gente tem é política. A maçonaria, ela não ensina política. A maçonaria não ensina política. A maçonaria ensina muitas coisas, entre elas liderança, mas não especificamente política. Não ensina. Mas ela tá envolvida na política. Eu não vou dizer para você que a maçonaria está envolvida na política. A não ser assim, que você entenda que tem pessoas de alguma fraternidade maçônica praticando maçonaria na política. Sim. Aí a resposta pode ser sim. Agora você talvez me perguntar, primeiro que a gente precisa ter aquele entendimento, que uma coisa é maçonaria, que é uma utopia e uma prática, E outra coisa é a fraternidade que eu estou falando agora. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, se você perguntar assim, tem fraternidades maçônicas envolvidas na política? Eu vou te dizer que tem. Tem maçons praticando maçonaria na política? Eu vou dizer para você que tem. Assim como também tem maçons não praticando, né? E agora, a maçonaria não ensina política, até porque cada nação, cada povo faz política de uma forma diferente. Eu já te fazer outra pergunta, mestre. Pô, a gente vê também muita coisa na internet falando sobre política e maçonaria, né? E nos últimos tempos agora, recente, né? Inclusive, uma das perguntas que não se quer calar, e eu vou fazer para ele aqui agora, vou perguntar, hein? Olha aí, galera. Bolsonaro é maçom? Bolsonaro é maçom. É Bolsonaro maçom? Porque isso foi muito falado, né? Durante campanha, durante o governo dele, né? E tal. Que ele é envolvido com maçonaria, isso, aquilo, e eu vi muito falar que Bolsonaro não é maçom. Então, mestre, eu estou te fazendo essa pergunta agora. Fala aí para os nossos internautas saber, Bolsonaro é maçom? Olha, não vou comprometer Bolsonaro, viu? Faz convite para ele, vocês aí. Não vai me colocar em maus lençóis, não. Convida ele Bolsonaro. Quem sabe a próxima entrevista. Então, né? E a produção, vamos ver se a gente consegue contato lá com a equipe do Bolsonaro para convidar ele para vir no Sacada de Mestre, para ele poder responder isso pra gente, se ele é maçom ou não. E se tiver me colocando em maus lençóis, eu vou embora. Se sair, não tem culpa dele, hein? Não. Então, vamos lá. Um outro tema aqui que é muito falado também, né? Nova ordem mundial. Qual é o envolvimento da maçonaria na nova ordem mundial? Então, hoje em dia se fala muito em nova ordem mundial, sim. A gente imagina aí até 2030, né? Que vai acontecer um monte de coisa e falam que a maçonaria está por trás disso. É verdade isso? Eu vou te responder da seguinte forma. A maçonaria, ela ensina a união de todos os povos, de todas as pessoas. A união de todos. Ensina isso, união. Contra a guerra, você pode observar que na história, muita coisa é pública, muita gente conhece, boa parte, sabendo que os maçons foram perseguidos em várias épocas, né? Principalmente na época do Império Romano, naquela época medieval, né? Então, para se colocar o povo contra os maçons, né, que dominavam a tal da arte real, né, que dominavam alguns saberes, alguns conhecimentos, que buscavam ali ter esse conhecimento, né, querer desvendar segredos. Hoje em dia, nós temos uma sociedade mais humanizada, né? Inclusive no Brasil, nós temos direito a fazer reuniões, sejam elas públicas ou não, temos de fazer. Podemos fazer uma sessão que sejam só maçons, ou podemos fazer uma sessão aberta ao público. Podemos ir para a praça, igual a gente sempre faz, né? Vai para a praça, distribui alimento publicamente, né? Hoje em dia a sociedade
ela permite, né? Ela está mais amadurecida em relação a isso. E eu digo para você que quanto mais amadurecida for a sociedade, mais a gente tende sim para um governo comum a todos. Entende? Por quê? O conhecimento universal é um só. O universo foi criado sem separação. Os homens foram criados sem separação. Foram criados de forma uníssona. Os homens foram criados assim. A gente se separou depois por interesses o quê? Políticos. Eu domino aqui, você domina lá. Se a gente não pode conviver, a gente vai para uma guerra. E eu tomo o seu pedaço, você toma o meu. Eu quero aquele pedaço do oceano, você também quer. Então vamos fazer uma matança aqui. Quem sobrar mais gente viva ganha o oceano. E o que a gente aprende da maçonaria é a paz. Inclusive a paz de Deus, que está escrito até no volume da Lei Sagrada, né? Que a gente, inclusive, costuma ter uma Bíblia, um volume da Lei Sagrada sempre, em todas as reuniões, né? Inclusive eu tenho na minha pasta ali. E ali a gente aprende, inclusive, sobre isso. A paz de Deus que é inabalável no volume da Lei Sagrada. E Jesus foi um grande disseminador, né? Se bem que na época que ele viveu, ninguém queria aquela paz. E a sociedade, o governo da época não queria paz, não queria evolução, não queria um povo sábio, né? E ele, inclusive, foi perseguível até hoje. Na verdade, se você tem um governo ruim, um governo fraco, um governo ruim, ele precisa ter uma população mal informada, mal formada e mal desenvolvida. Porque se ele tiver uma população, um povo instruído, informado, com conhecimento, esse povo vai derrubar o mau governo. O único governo que se sustenta dentro de uma sociedade desenvolvida é um bom governo. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê isso, assim como na época de Jesus. Os governos, os maus governos, precisam manter o seu povo pequeno, pobre, mal informado, mal instruído, para que eles consigam continuar, o mau governo continuar funcionando ali, né? Então, tudo é feito nesse sentido. E aí você vê alguém proporcionando ali crescimento, desenvolvimento, cura, né? Proporcionando coragem ao povo. Quando ele tomou repercussão, a primeira atitude tomada contra ele foi justamente matar ele de uma forma exemplar, para que ninguém mais tentasse. Exatamente. Então, o que eu acredito? Eu acredito, e baseado no que eu aprendi, como os ensinamentos mesmo da franco-maçonaria, eu acredito que se a gente continuar se desenvolvendo, se o ser humano continuar entendendo, né, que a essência humana, ele existe em Deus, não existe vida sem Deus, né? Isso é inclusive um critério para você entrar na franco-maçonaria, além de você ter que conhecer o maçom, né? Você precisa acreditar em Deus. Se você não acredita em Deus, você não é admitido, né? Então, a sociedade, absorvendo isso, entendendo isso, a tendência é a gente não precisar mais de separação. A gente começar a ter unidade. E isso pode ser a pequena escala, acabando com partidos, sabe? Pode ser a média escala, acabando com fronteira entre países, porque todo mundo se desenvolve, todo mundo vive bem. E pode ser a grande escala, tendo um governo só mundial. Isso eu acredito que é uma tendência se a sociedade humana caminhar para uma evolução humana se conectando com o divino. Sim. O senhor acabou de falar aí uma coisa bem interessante. Se entrar na maçonaria, precisa ter Deus na sua vida, né? Então, se uma pessoa for ateu, ela não consegue entrar na maçonaria, é isso? Existem algumas fraternidades que tratam isso de uma forma um pouco mais secundária. Mas na franco-maçonaria em geral, você precisa crer em Deus para entrar. Se você não entende que existe Deus, de alguma forma, você não precisa. Eu tenho a carteirinha da minha religião. Eu sou um líder da minha religião. Eu vou na minha religião toda semana. Não, não seja nada disso.
Você precisa apenas de uma fé em Deus. Você precisa apenas acreditar que Deus existe. Isso é o critério mínimo para você, talvez, preencher a proposta de entrada na maçonaria. Certo. Mestre, Numa fraternidade maçônica. eu tô te fazendo perguntas assim bem polêmicas, né? Porque é exatamente para a gente poder conseguir levar, né, com clareza o certo conhecimento para as pessoas. Porque, como eu te falei ainda agora, o que a gente vê muito na internet são pessoas falando mal. São pessoas falando besteira, falando sem conhecimento, falando muita coisa ruim, né? Então, o tio Sacramento Médico é exatamente esse. A gente tentar levar um pouco de conhecimento para esclarecer, né, as pessoas, né? Mas uma pergunta que me foi feita por um internauta, né? Que eu vou fazer com o senhor aqui agora, e que também é muito polêmica, né? Por que não existe negro maçom? Não existe negro maçom? Porque a pergunta que me foi enviada do internauta é que todo maçom que ele já conheceu é vendo. É verdade isso? Ué, é até engraçado, hein? Até engraçado. Não existe qualquer distinção de tom de pele, de raça, de religião, até de classe social. Existe, assim, algumas fraternidades, elas fazem uma seleção básica, né? Dependendo do objetivo que aquela fraternidade tem, talvez ela só queira admitir pessoas que já têm livre financeiro. Acontece. Mas isso é um critério apenas daquela fraternidade, não é um critério aprendido na franco-maçonaria. E a questão de cor, eu desconheço. Até uma pergunta engraçada. Na verdade, qualquer um pode entrar na maçonaria. Pode ser amarelo, branco, preto, pardo, qualquer um. Inclusive, acho que o link era, como é que é, muçulmano, e o outro era judeu, esquece. Tem um irmão que senta do lado, o muçulmano e o judeu. É o único lugar que eu vi isso é possível acontecer. Né? O muçulmano e o judeu lado a lado, sentados no mesmo lugar. Coisa que na religião deles, se for dito, na religião deles, eles correm risco até de ser, como diz a igreja católica, excomungado, né? Pode ser até expulso da religião, né? Por estar lado a lado um judeu e um muçulmano, né? Porque tem uma rixa ali, eu lembro muito das religiões daquela região, né? Oriente Médio, né? Isso. Mas eu sei que existe mesmo essa linha. Assim como tem o evangélico e o Umbanda. Um pastor e um pai de santo de rodada. Entende? Então a maçonaria não tem nenhuma distinção de cor, raça, religião. E também a maçonaria em si não tem também de classe social. Tá? Mas acontece que algumas fraternidades fazem algum tipo de seleção. Agora, eu nunca ouvi falar em alguma fraternidade maçônica que faz uma seleção por raça. Nunca ouvi. Essa aí é nova, viu? Essa aí é nova. Tá certo. Então, quer dizer que qualquer pessoa pode entrar na maçonaria, mesmo que ele não tenha recursos, mesmo que seja pobre. Sim. Qualquer pessoa, desde que ela esteja dentro dos padrões de regularidade daquela fraternidade. Existem fraternidades de todos os tipos, a maioria são fraternidades masculinas, né? E sim, qualquer pessoa pode entrar. A maioria das fraternidades fazem ali na sua seleção, né? Pessoas, porque isso qualquer grupo faria. Qualquer fraternidade, sendo de cunho maçônico ou não, faria uma seleção prévia ali para saber, por exemplo, antecedentes criminais, se não é importante. Né? Imagina, você vai criar uma fraternidade e você não vai, né, ter ali, de repente, dar certos privilégios, né, de participação na sua fraternidade para qualquer pessoa. Senão você coloca em risco a vida dos fraternos. Sim. Né? Qualquer confraternização, qualquer confraria, qualquer fraternidade, existe sim uma seleção, né? Mas uma seleção desse tipo, para você saber exatamente a quem você está confiando assuntos, a quem você está confiando projetos,
né? Então sempre vai haver exceção, qualquer fraternidade, qualquer grupo que você vai fazer um grupo seleto, você vai fazer uma seleção, né? Importante, né? Sendo Por questão de segurança, como o senhor mesmo falando agora, não envolve só a vida de vocês, mas a da família, né? Dos filhos, da esposa, né? Claro, perfeito. exatamente. Uma pergunta que veio também, através de uma internauta, né? O senhor pode falar um pouco pra gente, assim, da maçonaria, da sua história, né, a nível mundial aí? Polêmico, hein? Polêmico. Bom, fakes históricos no Google, que ainda não foi iniciado, você acha, né? Tem muita coisa revelada aí de fakes históricos que nasceram dentro de fraternidades maçônicas, né? Revolução Francesa, Inconfidência Mineira, Independência do Brasil e muitos outros. Alguns são públicos, outros não, né? Sim, são realmente movimentos maçônicos sempre visando não a guerra, sempre a paz, e não a escravização das pessoas, mas a libertação das pessoas. Acho que o mais recente que nós temos no Brasil é Inconfidência Mineira, não é isso? Essa mineira, né? O de marcante, né, público, é Inconfidência Mineira, né, com o irmão Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Ele fez esse movimento, né, buscando o quê? Justamente liberdade, usou bastante símbolos maçônicos, usou princípios maçônicos, né, e muitos outros que às vezes não é tornado público, mas que são sim movimentos para trazer liberdade e evolução à sociedade humana. E aí, fazendo um link com aquela pergunta que alguém fez aí sobre a ordem mundial, se você liberta todo mundo e evolui todo mundo vai chegar em uma consciência maior, mais humana, mais divina. E se você tem todo mundo, se isso acontece em grande escala, é possível sim. Mas isso tem preço a se pagar, né? Por exemplo, com Tiradentes, né? Brigou pela libertação, pela liberdade e tal, e acabou puxando a vida dele, né? Sim, uma coisa que é comum entre os maçons que aprendem e praticam maçonaria não tem medo da morte. Ó, fica para vocês isso aí, não sei se tem em algum lugar na internet, mas fica com essa aí, viu? Não ter medo da morte. Então, às vezes o seu ministério, o que você quer proporcionar às outras pessoas, pode custar a sua vida. E pode mesmo. Então, o que você está me dizendo é que todo maçom sabe disso. Ele está disposto a isso. Não, Não? porque tem muita gente que entra com medo. Até ele chegar a esse nível de dedicar a vida dele para outras pessoas, ele tem que subir alguns degraus. Ele, quando entra, dificilmente alguém entra dizendo, não, eu posso morrer que eu vou lutar pela causa de pessoas. Não. A maioria que chega egoísta. Peça, como a pergunta do tema da Lara, do podcast de hoje, peça, eu quero entrar para a maçonaria porque todo maçom é rico. Né? A maioria quer entrar para alguma fraternidade maçônica porque conheceu alguém que era pobre, entrou com a maçonaria e ficou rico. Né? Então, depois de um tempo, ele vai evoluindo, ele vai aprendendo, vai sabendo que a causa é pelas pessoas e não por si próprio. E aí sim, se for ter que se começar a incomodar gente grande em prol de um propósito, de um ministério de libertação, ele sabe que tem pessoas que podem atentar a própria vida dele para que aquilo cesse, né? Como foi o caso de Joaquim José da Silva Xavier. Ele incomodou pessoas por conta da liberdade que ele estava propondo. E o de Bolsonaro, há pouco tempo, também afagado? Esse aí vai embora, hein? Tem pegado aqui de novo, mas não teve jeito, né? É parecido, né? É parecido. Né? Agora você falou de comunismo, né? O comunismo ele é muito bonito. Eu vou falar para você, polêmico isso, mas o comunismo é mais parecido com a maçonaria do que o capitalismo. Na teoria. Escute. Pois é, na teoria, o comunismo ele é muito bonito, né? Porque aí todo mundo, né? A pessoa que pode menos, ela recebe uma ajuda maior. A pessoa que pode mais, ela faz mais pelos outros, né? Isso é muito parecido com o que a gente aprende na maçonaria. Porém, a sociedade ainda não chegou a um ponto de maturidade, de desenvolvimento que pode ser praticado no comunismo,
de verdade, da forma como ele é pregado, né? Como ele é ensinado ali por Marx e por muitos outros, né? A sociedade ainda não tem maturidade para isso. Se a gente tivesse uma sociedade inteiramente madura, sabe, desenvolvida, isso funciona muito bem. Isso funciona muito bem. Você talvez tenha alguém ali que por algum motivo ela não consegue ser tão produtiva, mas ela pode se aproveitar ou pode fazer parte de um resultado coletivo, né? Por exemplo, ela não pôde ali em determinado momento, inclusive isso acontece na maçonaria. Essa teoria do comunismo, ele acontece na maçonaria. Às vezes chegam pessoas ali ainda precisando de apoio que não tem uma certa estrutura, ele se conecta com alguém que tem e que vai trazer resultado coletivo e aquilo ali o ajuda, porque talvez ele precisava de algum tipo de estrutura e aquilo ali fortaleceu ele para que ele crescesse. Isso é um verdadeiro comunismo. Isso sim. Porém, a gente percebe que toda vez que o comunismo tenta ser praticado, o que a gente tem é uma meia dúzia de gente forte, gente com potencial de ser super produtivo, sendo retirada das suas forças, porque a zona de conforto sempre é melhor. Quem não vai querer? Se eu sei que você vai me sustentar, para que eu vou suar? Para que eu vou me esforçar? E essa é a pergunta, essa é a questão que é sempre praticada, né? E por isso, esse comunismo que nós vemos no comunismo político da forma como é feito, né? Até porque, se a gente for pegar aí questões do socialismo de verdade, na prática, o socialismo científico, né? O comunismo que é pregado hoje no Brasil, eu vou falar de Brasil, né? Porque a discussão política no Brasil, ela é muito mais infantil do que em países desenvolvidos, tá? A discussão política no Brasil, ela é muito infantil. Então, o que você vê hoje de comunismo, falando sobre comunismo no Brasil, é muito diferente do comunismo que foi estudado e foi proposto por grandes pensadores da antiguidade. É muito diferente. É muito diferente. E é até quase impossível de ser praticado, tá? Então, por isso que o que é mais justo na sociedade brasileira hoje é o capitalismo. E eu não digo nem para você aquele capitalismo radical. Eu digo para você um capitalismo moderno como existe hoje. Hoje em dia, essas linhas de governo, essas linhas sociais, né, que ela nem precisa ser política, né? Essas linhas sociais, que é comunismo, socialismo, capitalismo, né? Porque o que foi pregado mesmo era o socialismo. Elas todas, elas na teoria, elas são muito diferentes do que vem sendo praticado. Bom, então, pelo que eu entendi do que o senhor falou dessa conversa aqui, é que não adianta o cara querer ir para a maçonaria para poder achar o pote de ouro no final do arco-íris, é isso? Se ele for produzir esse pote de ouro até o fim do arco-íris, não vai se decepcionar. Agora, se ele achar que ele vai entrar para a maçonaria e amanhã vai cair 1 milhão na conta dele, aí ele vai se decepcionar. Porque o que a gente aprende é trabalhar. Você pode ver que é de conhecimento comum que a gente tem muitas ferramentas, né, na própria maçonaria, né? Ali tem a simbologia de um monte de ferramenta de maçom, de pedreiro. Maçom no francês é pedreiro, né? Então tem um monte de ferramenta ali de pedreiro. É para quê? Para você aprender a trabalhar e produzir. O símbolo público, né? E o símbolo que todo mundo conhece da maçonaria, o compasso símbolo, esquadro embaixo e o Jet God de Deus no meio, né? Alguns usam até o D mesmo, né? Zolde. E é justamente por isso. Temos muitas ferramentas, porque uma coisa que o maçom aprende a fazer é trabalhar e produzir os resultados. Se ele quer um pote de ouro, ele vai aprender a levantar da cama, se motivar até produzir o pote de ouro que ele quer no final do arco-íris. Agora, se ele acha que esse pote de ouro está no início do arco-íris, prontinho para ele, porque alguém vai produzir para ele, aí talvez ele talvez queira o comunismo que está sendo pregado hoje em dia, o socialismo comunista está sendo pregado hoje em dia.
Toma aqui, ó, eu produzo para você e você fica em casa aí descansando. Invento uma doença para você, invento uma desculpa para dizer que você não é capaz de produzir nada e eu produzo para você, né? E isso aí já é totalmente ao contrário, né? Se na teoria o comunismo ele se assemelha com o que a gente aprende na maçonaria, na prática ele é totalmente o avesso. Vocês têm essa coisa, né, de falar irmãos, né? Família, não é isso? Inclusive, as esposas chamam de cunhada, não é isso? Fala um pouquinho disso para a gente poder entender. Simplesmente porque quem chama Deus de pai tem que chamar o próximo de irmão. Se você acha que você é filho de Deus, Sim. então nós aqui todos somos irmãos. Se você se dirige a Deus como pai, você é meu irmão. Então é parte desse princípio e a gente pratica. Porque se for só para teoria, eu vejo tanta gente chamando o outro de irmão, daqui a pouco tá dando na cara dele, né? Então se for só na teoria vai ser assim. Eu digo aqui, você é irmão, mas daqui a pouco eu saio ali, você não pode errar no trânsito que eu vou te mostrar o dedo, vou xingar, vou bater, né? Então na prática é exatamente esse apoio, né? Eu não vou produzir o resultado para você, mas se você tiver um caminho, eu vou contigo. Você tem um caminho para produzir o resultado que você quer? Você tem um caminho para chegar até o pote de ouro que você tanto almeja? Eu vou contigo até. Ou seja, como se fosse no popular hoje, eu não vou te dar o peixe, mas vou te ensinar a pescar, vou te dar a vara, é isso? Dá para usar essa teoria aí. Dá para usar. Tem até inclusive uma fábula, né, uma preversão ali parecida com essa história da pessoa com fome e o mar do lado. Mas é próximo disso. É o fato de eu te fortalecer. Mas para eu te fortalecer, você tem que estar disposto a fazer algum esforço. Ou seja, merecimento, né? Tem que merecer. Tem que merecer. Acho sim, pode encaixar. Merecer. Tem que merecer. Tem que realmente não só dizer que tem vontade, mas tem que agir. Tem que agir. Não basta você ter o sentimento. Se você tiver só o sentimento e não tiver ação naquele sentimento, você não vai chegar nunca a lugar nenhum. Hoje em dia a gente ouve muitas pessoas falando, você chega numa plateia, numa palestra, né? Nós temos evento aqui no Rio de Janeiro, dia 13 e 14 de maio, né? De desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. E aí a gente chega lá, a gente faz uma pergunta assim, quem quer ser rico? Quem quer ser milionário? Todo mundo levanta a mão. 100% da plateia levanta a mão. Aí quando você pergunta assim, quem aqui está fazendo algo hoje para ser milionário? Disposto, né? Para ter algo hoje, Aí, metade. não. Geralmente todo mundo abaixa o braço. Não é verdade? Todo mundo. É difícil um corajoso que fica com o braço pro alto. Porque ele sabe que se ele continuar, a gente vai continuar perguntando para ele. Tem uma frase que eu ouvi, querer é poder. Já ouviu outra frase? Sim. É a frase mais mentirosa do mundo. É a frase, eu tô falando com vocês, é a frase mais mentirosa do mundo. Querer nunca foi poder. Querer mais ação é poder. Se você não colocar essa palavra em ação no meio, nada vai acontecer na sua vida. Não adianta que nada vai acontecer. Eu costumo dizer muito para os meus alunos, eu pergunto para eles o que eles querem e se isso é uma mentira que você mesmo está contando por você. Porque quando você quer mesmo, de verdade, muito, você vai agir. Se você agir, cedo ou tarde você vai chegar no resultado que você está desejando de verdade. Então, eu faço essa pergunta, quantas mentiras você contou aí no que você disse que quer? Às vezes você fala que quer um carro novo, mas está gastando tudo no final de semana. Às vezes você diz que quer ser milionário, mas não para de gastar com coisa desnecessária. Não investe, não procura novas rendas, ou procura novas fontes de fazer mais dinheiro. Você diz que quer ter uma família, mas você é um péssimo cônjuge, você é um péssimo namorado. Como que um dia você vai ter uma família? Então, às vezes a gente diz que quer, mas é mentira. E a pior mentira é aquela que a gente conta pra gente mesmo, né? Eu falo pra você, olha, eu quero ser milionário, mas eu não tomo atitude nenhuma pra isso. É mentira. Eu não quero nada, eu só tô falando. Talvez porque alguém me convenceu a falar, né? Alguém me disse que ser milionário é bonito, aí eu vou lá e digo, eu quero ser milionário. Mas no fundo, o que eu quero mesmo é ficar em casa jogando videogame,
esperando meu pai fazer a compra, pagar a luz e a internet, eu jogo lá meu joguinho, né? Na verdade, eu quero, não quero. Não quero. Ligeiro. Senão estaria tomando outras decisões, outras atitudes. Né? É isso aí. O senhor falou uma coisa aí em relação a ser um bom marido, né? Ser um bom pai. O que a maçonaria fala sobre isso, né? Para quem entra na maçonaria? Em relação à família, à esposa, a filhos. Fala um pouquinho disso para que o nosso internauta também possa entender. Isso é, inclusive, o que dá resultados, tá? Resultados diferentes aos maçons. Por exemplo, você desde o começo é estimulado a ser o melhor em tudo que você se propõe. E isso te dá resultado. Isso te faz prosperar. Isso te faz prosperar. E não é só prosperidade financeira. Prosperidade social, familiar, prosperidade intelectual. Por você ser sempre incentivado a ser melhor a cada dia. Sempre ser melhor. E isso dá resultado. Então, quer dizer, o maçom ele fica rico, ele não fica só rico. Ele, além de rico, ele prospera em todas as outras áreas. Sabe? E é isso que faz dar o resultado ao maçom. É por isso que ele tem resultados, né? Por isso que ele chega ao resultado almejado. Às vezes ele sempre sonhando morar numa mansão. Mas quando ele entrou para a maçonaria, talvez ele estava numa casa lá até sem bolso, que é o meu caso, por exemplo. Né? E aí ele é estimulado, ele é motivado, ele é cobrado de dar resultado. E aí, nesse estímulo dele ser maior, crescer, faça melhor, renda mais, prospere em todas as áreas, é o que leva, finalmente, ao resultado que ele tanto sonhou. E às vezes é o que falta na sociedade hoje, falta cumplicidade, falta parceria. E que na maçonaria, numa fraternidade maçônica, as pessoas encontram impulso, motivação, pessoas que vão olhar para você e querem ver você melhor todos os dias, pessoas que no dia que você chegar lá desanimado, mostrando que não cresceu nada daquele dia, ele vai te cobrar. Seu mestre, sabe? Ele vai cobrar. E aí? Você tá quanto tempo parado nesse ponto ali? Vamos lá, não sai daí, sabe? Então, às vezes a pessoa chega lá motivada e recebe mais motivação. E às vezes ela chega lá, às vezes, desanimada e recebe mais motivação ainda. Bacana, bacana. Acho que essa foi a resposta, né, da pergunta do início do programa, né? Por que tudo maçom é rico? Né? E acabou que a resposta veio no final do bate-papo. De uma forma... Construindo, a gente veio construindo. E ela saiu assim, de uma forma bem bacana, né? Show de bola. Mestre Ligo, eu queria que o senhor fizesse as considerações finais aí, né? Falando para o nosso internauta aí, sobre... deixar uma mensagem sobre a vida, né? Sobre a maçonaria em si. Deixa uma mensagem para os nossos internautas. Ok. Bom, não espere entrar para a maçonaria para ser uma pessoa melhor. Não espere um convite. Por mais que você não conheça ninguém, nem de Facebook, nem de Instagram, porque hoje em dia, como está mais moderno, né? As potências brasileiras do mundo, as potências brasileiras sempre foram mais amarradas, né? Mas no mundo, hoje em dia, você... No Instagram, você vai lá no Facebook de um maçom e manda um direct para ele te faz as perguntas, te direciona, daqui a pouco aquele cara tá conhecendo ele pessoalmente e tá ingressando na fraternidade maçônica. E tá muito fácil, né? Antigamente tinha que fazer uma caixa, né? Aí você mandava, né? Isso depois que alguém já te chamasse pessoalmente, era bem... Hoje em dia não, né? E apesar dessa facilidade, de você ir lá online mesmo, ô fulano, você tem um negócio bacana, como é que é a maçonaria, queria entrar, né? Apesar dessa facilidade, recado que eu deixo para vocês não espere entrar na franco-maçonaria para ser alguém rico. Não espere entrar na franco-maçonaria para prosperar a sua vida. Não espere entrar na franco-maçonaria para você ser um melhor pai a cada dia, para você ser um melhor sócio a cada dia, um melhor cônjuge a cada dia. Não espere, você pode fazer isso aonde você estiver, independente de estar ou não em alguma fraternidade maçônica. Isso é o que Deus espera de você quando Ele te criou. Ele te criou para que você seja a sua melhor versão. Então, seja a sua melhor versão, independente das fraternidades que você participa. Porém, uma coisa que vai motivar você a ser alguém grande,
algo que vai motivar você a ser melhor, algo que vai influenciar os seus resultados, são as pessoas a quais você anda. Então, independente da fraternidade que você estiver, selecione boas pessoas que são o que você quer ser para estar aí com você. Porque se você continuar andando com as mesmas pessoas, participando dos mesmos grupos e das mesmas fraternidades, o seu resultado vai continuar sempre sendo o mesmo. Então, você quer começar o seu processo de mudança? Mude as pessoas com quem você está andando. Isso é fraternidade. Show de bola. Parabéns. Gratidão pela sua presença aqui hoje. Muito nos honrou esse bate-papo aqui, né? E acredito que a partir de hoje, o nosso público, né? Os nossos espectadores vai ter uma visão assim completamente diferente do que é maçonaria, né? Do que eles veem na internet, né? E isso é legal, entender que o grupo não é iniciado na maçonaria, né? A gente passa a entender que o que a gente está buscando ali não é verdade, né? É muita mentira, né? E a gente, com o programa Sacada de Mestre, vai estar aqui para trazer para vocês toda semana, né, um pouco de conhecimento sobre a maçonaria. E na próxima semana, nós vamos estar, como sugestão do Mestre Ivo aqui, trazendo o tema Mulher na Maçonaria. Então, você, mulher, tem curiosidade aí, né, de saber sobre maçonaria, e gostaria de participar, fazer parte, né, dessa fraternidade, não perca o próximo programa. Nós vamos estar aqui vamos trazer um outro mestre, né, convidar um outro mestre para estar aqui, para poder falar sobre mulheres na maçonaria, ok? Então, vamos ficar por aqui. Meu nome é Will Romatos, que Deus abençoe. E é isso aí. Valeu, um grande abraço. Tamo junto.